Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental do Espírito Santo já de volta com mais um podcast para vocês que nos acompanham de casa, de longe, que não estão podendo contribuir com a gente aqui, pertinho, aqui na Praça do Papa, capital Vitória, capital do Espírito Santo, trazendo grandes nomes, autoridades, pessoas, referência quando o assunto é meio ambiente e sustentabilidade. Que mundo a gente quer viver daqui a uns anos, né? Para esse assunto a gente trouxe aqui no nosso podcast nesse momento, mais um podcast nesse segundo dia, nossa terça-feira do evento. Ele que é presidente do R20 Brasil. Muito prazer, Jorge Pinheiro Machado. Muito prazer. Eu estou muito contente por ver alguém falar de sustentabilidade sorrindo tanto como você. Assim. Tem que ser otimista, né? É, exatamente. E também aqui com a gente, ele que é vice-coordenador do mestrado e doutorado acadêmico da FUCAP Business School, Poliano Bastos da Cruz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com vocês e compartilho as palavras do meu colega. O sorriso de todo mundo aqui é contagiante. A gente que agradece. Basicamente, a gente quer um resumo do que vocês trouxeram aqui para o evento, né? Já escutamos autoridades, políticos, o próprio governador do Espírito Santo, governador do Mato Grosso do Sul, que esteve conosco ontem, secretário de Estado do Meio Ambiente, todo mundo falando a mesma linguagem, né? O país que a gente quer para daqui a 10, 20, 50 anos, as metas, o que tem sido feito, o que já está sendo feito de positivo. A gente hoje, óbvio, trata a sustentabilidade, fala do meio ambiente de uma forma muito diferente e muito mais intensa do que se falava há 10, 20 anos atrás. Isso é resultado do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo o mundo, a necessidade que a gente está vendo no mundo. E aí eu faço essa pergunta para o Jorge, os empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro. E aí a gente bate na tecla. É mais barato ser sustentável? De que forma pode-se ser mais barato essa questão da sustentabilidade? Carol, primeiro é o seguinte, eu estava falando agora lá na palestra. Primeiro, todo cidadão, todo ser humano, ele tem que se pautar daqui para frente para tudo que ele fizer ter o equilíbrio socioeconômico ambiental. Não tem por onde escapar desse trinômio. A partir do momento que você consegue fazer esse equilíbrio, você passa a ter uma sociedade da economia verde. E essa economia verde é que ela vai ser sustentável, porque você está construindo ela dentro desse equilíbrio. Então, nessa questão, o que eu vejo é o seguinte, não é uma questão de ser mais barato ou ser mais caro. Você tem que incorporar no início, óbvio, alguma criatividade para que esse trinômio feche. Mas que ele é irreversível, ele é irreversível. E hoje nós temos uma coisa que há pouco tempo atrás nós não tínhamos, nós que militamos nessa área da economia verde, eu particularmente desde 2007, nós não tínhamos tão seguro quanto o apoio do capital verde hoje. Então é o capital que deseja que o projeto, a ação que você for fazer, seja sustentável ao longo do tempo. Isso evita que haja percalços, isso evita que você fique dependendo de doações para os seus projetos dentro dessa linha socioambiental. Então, nessa questão, o elo econômico entre o social e o ambiental, ele é imprescindível, né? Então, nós vamos ter que saber balancear esses três para podermos... Exatamente. E aí eu faço essa pergunta para o professor. Professor, de que jeito essas empresas estão tratando isso, o agente de melhoria na qualidade de vida da sociedade? Isso é uma ótima pergunta, Carol. A maioria das empresas ainda não estão tratando, né? Só que como eu acho que o Jorge pontuou muito bem, isso é inevitável porque agora é uma demanda dos consumidores, principalmente dos consumidores mais jovens. Então a gente nunca teve consumidores tão informados, nós nunca tivemos consumidores tão atentos a questões ambientais. E aí essa pauta que é chamada de ESG, né, ela nunca se tornou tão forte como hoje por ela ser um movimento de mercado. Só pelo fato dela... Te quebro só para poder falar justamente isso. O ESG sempre existiu nas empresas e ele não tinha a devida importância ou não? De fato, ele passou a existir agora? O ESG ele sempre existiu, mas ele nunca teve a importância que ele está tendo agora. Se a gente for tentar rastrear quem teve muito sucesso com o ESG antes dele ficar na moda, né, a gente vai retomar o Larry Fink da BlackRock, que é a maior casa de investimentos do mundo.
Então ele investe em portfólios que são conformes com a pauta ESG desde os anos 2000. E ele tem uma lucratividade acima da média de mercado. Então isso já é uma grande sinalização, né, para o que está acontecendo agora e para o que vai vir. Então, a questão de ser, por exemplo, mais barato ou mais caro é que não é mais economicamente viável não ser ESG. Como nós não ser sustentável, exatamente. Como a gente está tendo várias regulações do sistema financeiro, várias regulações contábeis e uma pressão muito forte do mercado consumidor e ela só aumenta, se a empresa ela não planeja isso no início dela, ela não será economicamente viável, ela não será sustentável no sentido de durabilidade, né, no longo prazo. Existe uma cobrança para isso agora? Exato, a gente tem uma cobrança enorme para isso, né? Tem uma cobrança dos órgãos de contabilidade internacional, pegando o caso brasileiro, né? A gente tem o Banco Central já emitindo norma desde 2015, que começou a valer em 2021, que as empresas, os bancos, eles precisam acessar o risco ambiental e climático de todos os empréstimos que eles fazem para a pessoa jurídica. Se eles não fazem isso, tem algum tipo de incidente, eles são responsáveis solidários. Ontem, às 11 da manhã, a IFRS Foundation, que emite as normas contábeis internacionais das quais o Brasil é signatário, que gera lá os nossos pronunciamentos contábeis e todo o nosso ordenamento contábil, lançou as 2 primeiras normas de contabilidade relativa à sustentabilidade. Então, o reporte disso vai se tornar obrigatório. E aí a gente está falando não só do reporte a nível da empresa, mas o reporte dos impactos que a operação da empresa gera e o reporte de escopo 3, né, que é de toda a cadeia de valor e toda a cadeia de suprimento das empresas. Pode falar, professor, você queria... Perdão, Jorge, você Não, queria acrescentar? O que eu quero é corroborar com o que ele está dizendo, que é o seguinte, a ISG, ela existia de maneira tímida e nos escalões mais embaixo. Pois, eu tenho uma diretora de sustentabilidade ou uma gerente de sustentabilidade, eu tenho o report socioambiental, né? Mas as práticas não eram totalmente implementadas, tá, né? A partir do momento que o capital viu que se não fosse sustentável, ele não teria essa durabilidade, o que aconteceu? Todo mundo começou a se mexer. Então hoje, a gente mede o grau, mais rápido de medir o grau de sustentabilidade de uma empresa é o nível que está o responsável pela sustentabilidade. E, obviamente, se vê em top-down, se vem do conselho de administração, a facilidade de ser implementada é muito grande, porque o pessoal da camada mais de baixo já está sabendo dos problemas de eficiência energética, de resíduo, mas ele não está aguardando um direcionamento do conselho para ver se ele pode atuar nessa linha. Então, o que eu vejo é que essa ativação do capital exigindo a sustentabilidade, é como ele diz, o Larry Fink, ele tem mandado cartas para as empresas investidas dizendo, olha, vá virando a chave, porque daqui a pouco nós vamos desinvestir de você. Então, esse é um problema, é um ponto crucial e o capital hoje é o maior amigo nosso para defender a sustentabilidade. É aquela questão, né? Ou você dança conforme a música está tocando, exato, ou você baila. E não precisa ter a alma verde, não. Basta que você cumpra os requisitos da sustentabilidade, nós já estamos aplaudindo. E aí, só para a gente finalizar, eu acredito, obviamente, que as empresas mais novas, as mais recentes, elas já têm esse enquadramento, elas já têm um pensamento, talvez mínimo sustentável, justamente por conta dessa cobrança e dessa exigência do mercado. Mas em relação às empresas ainda mais antigas, há mais tempo, assim, qual a dificuldade, qual o maior desafio delas em aceitar e entrar dentro do ESG de uma cadeia mais precisa, assim? Essa é uma ótima pergunta, Carol, e eu acho que ela está muito ligada mais à mentalidade e à idade da mentalidade de quem está montando a empresa do que a empresa, né, em si. Então eu conheço alguns jovens empreendedores que têm alma velha e jeito velho de fazer negócio, e eu conheço jovens empreendedores mais experientes que têm uma alma jovem e um jeito jovem de fazer negócio. Então, o que é importante de ser estabelecido para todas as empresas que estão começando é que quem quer comprar produto ESG
não quer comprar produto mais caro, ele quer comprar o produto, e nem em qualidade inferior, ele quer comprar um produto preferencialmente mais barato, com mais qualidade e conforme a todas essas questões. E a única forma da gente entregar isso para o consumidor é ser intensivo em tecnologia. Então a gente vê as empresas muito intensivas em tecnologia com mais facilidade de implementar esse tipo de agenda. Mas está muito mais ligado ao propósito de quem está gerindo a empresa e ao mindset de quem está na empresa do que o tamanho ou até se a empresa ela é jovem ou é uma empresa mais madura. Exato. Eu concordo totalmente com ele que é a mudança do mindset que você precisa equacionar. Só que ela vem de duas maneiras. Um do processo educativo, que demora um pouco mais de tempo, e o outro é mexer no bolso. Quando mexe no bolso, a reação é imediata. Funciona. Exatamente. Então, a melhor situação que eu uso é a estratégia de mexer no bolso. Olha, se você não fizer isso, vai mexer no teu bolso. Aí ele fica com medo e ele começa a adotar, mesmo que seja dentro de um processo, sabe, Carol? Porque eu acho muito importante, viu, que a gente adote dentro de um processo. Porque se você acelera demais e tem um percalço muito grande, há um grande risco de retroagir. E quando você retroage, a dificuldade maior de você prosseguir novamente. Então, eu acredito o seguinte, dentro de um processo, você vai um degrau, sedimentou ali, está tudo muito bem, está dando resultado, tem o equilíbrio social, ambiental, vamos para o segundo degrau. Perfeito. E assim vai indo, que você vai sedimentando e o risco de retroagir é muito pequeno. Pode fazer um comentário. É exatamente isso, né? O ESG e a sustentabilidade no geral e a parte social e as mudanças na governança, elas não podem ser tratadas como um evento, né? Agora aconteceu, passei uma lei, todo mundo vai ficar conforme, é uma coisa processual. A gente precisa desse processo e a gente vai demandar muito do processo educacional, que sempre demora aí 15, 20 anos para ter resultado. E aí eu estou falando de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porque quando chega com alguma deficiência de formação nesses tópicos no ensino superior é muito mais difícil de corrigir. E eu acho que a gente está indo além pela primeira vez de mexer no bolso das empresas que tem muita grana, né? Hoje, quando a gente pega a McKinsey, a Deloitte, a KPMG, o Goldman Sachs, são autoridades na área de auditoria, um banco para fazer IPO. Essas empresas elas se recusam a trabalhar, por exemplo, com empresas que não têm uma mulher, pelo menos, no conselho de administração. Sim. Isso ainda é muito pouco, mas essas empresas estão falando, olha, se você nem pensa na parte ali de diversidade e inclusão, que está dentro desse bojo todo, a gente não quer nem sentar para conversar com você. Então isso é uma sinalização de que provavelmente essas empresas, no médio e longo prazo, vão ser expulsas do mercado, né? Mais uma vez a gente reforça a necessidade de você criar um ambiente que o mercado mesmo está exigindo, né? A dificuldade, não tem muita dificuldade nisso, né? Agora, Carol, vamos falar um pouquinho das oportunidades? Claro. Quer dizer, eu considero que as mazelas que o Brasil tem hoje, elas refletem em oportunidades. Se nós vemos que hoje 50% da população não tem esgoto tratado, sim, 2/3 das cidades não tem destinação correta de lixo. Tudo que uma Itaipu produz hoje de energia durante o ano, nós desperdiçamos por não sermos usarmos eficientemente a energia. 10 milhões de moradias tem o déficit, 50 milhões de hectares para ser reflorestado. Se nós nos ajustarmos para termos projetos dentro desse equilíbrio socioeconômico ambiental, lá fora tem 20 trilhões de dólares esperando projetos dessa envergadura, com equilíbrio socioeconômico ambiental. Da onde? Daqueles que querem desinvestir da economia fóssil e apoiar a economia verde, mas dentro de uma regra sustentável. Então, nesse conceito, nós brasileiros somos a economia verde com maior potencial no mundo para arrecadar esses recursos. Para trazer esse recurso para cá. E é o que a gente tem que fazer, em vez de ficar discutindo o sexo dos anjos e quem fez revolução industrial e propôs o desmatamento, nós temos que ser pragmáticos e trazer esse capital para cá sem muita balela, sim, sem ficar muita falação e pouca ação. Então, o que nós defendemos é o seguinte, vamos fazer um mutirão de projetos que tenham equilíbrio socioeconômico ambiental e vamos lá fora para apresentar e resolver mais rapidamente a mazela. Adianta eu ficar discutindo se a empresa de saneamento é privada ou estatal e ela não oferece o serviço de esgoto? Sim.
Não, eu preciso, não importa a cor do gato, tem que matar o rato. Sim. E isso, nessa questão nós temos que incluir a população com melhor qualidade de vida, oferecendo os serviços básicos. E tem recursos e tem criatividade financeira, de engenharia financeira para poder fazer isso. O que falta é a vontade de se estruturar um projeto com essa característica e um pouco de criatividade para poder fazer o projeto parar de pé. Vocês veem essa evolução, a curto, médio ou longo prazo? Essa mudança aqui no país? Nos falta liderança para levar a isso, né? As lideranças hoje, elas apalpam a economia verde. Muitas delas não entendem nem o que é. Vão pelo modismo e tudo mais. Mas eu ontem, por exemplo, na conversa que nós tivemos com o secretário nacional de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nos dá um alento, porque são pessoas bem preparadas, além do que otimismo, porque são bem preparadas, têm visão e querem esta rapidez para atrair esses recursos. Então estão trabalhando, por exemplo, na regulação do mercado oficial de carbono, estão trabalhando num alinhamento para a produção de hidrogênio no Brasil, que são duas alavancas de vantagem competitiva que o Brasil tem. Então eu fico mais esperançoso, mas nós precisamos acelerar muito mais e nós precisamos de liderança nova, vindo, entendendo e implementando a economia verde o mais rápido possível. Precisa transformar a Índia na Bélgica da noite para o dia? Não, vamos com processo, vamos paulatinamente implementando e vamos aprendendo no curso dessa implementação. Perfeito. Alguma consideração, professor? Corroborando com o Jorge, né? Eu acho que a gente tem um horizonte positivo de médio prazo que pode virar um horizonte de curto prazo. Nenhuma economia tem a potencialidade que a economia brasileira tem para fazer negócios verdes, né? Então, além dos fundos que vão sair de indústrias mais tradicionais de óleo e gás e vão ser destinados para questões mais sustentáveis, até 2038 a geração Z, que é a geração mais engajada, vai herdar cerca de 35 trilhões de dólares. E eles vão querer realocar essa herança em fundos que são ESG. Então, eu acho que nos falta sim uma liderança, mas eu vejo que como o brasileiro é muito diferente, o brasileiro ele é muito criativo, o brasileiro tem uma resiliência muito grande, uma adaptabilidade muito grande, é a população que tem maior adesão à rede social, novas tecnologias, novas mídias sociais, então eu acho que a inovação, exato, a gente tem total condição com publicidade, ações educacionais e nas empresas menores, né, que as PMEs, que são mais de 94% das empresas brasileiras, disseminar isso e meio que engolir o comportamento não adequado das empresas maiores. Eu acho que a gente tem uma bela de uma oportunidade, talvez sem uma liderança ainda, Jorge, mas usando a mídia e usando todas as estratégias de comunicação e eventos como esse, para a gente começar a engajar o povo brasileiro como um todo, né? A gente já fez isso antes, eu acho que a gente consegue fazer novamente. O caminho é longo, mas a gente tem potencial, né? Isso que é bom. É isso. E vamos pegar essa sua alegria, esse seu ânimo e vamos tentar de viralizar. Com certeza. Jorge, obrigada pela sua presença, pela estada aqui no Espírito Santo, pela sua contribuição para o nosso evento. Professor Poliano, também obrigado pela contribuição aqui. Espero que tenham gostado, né, desse incentivo de sustentabilidade capixaba. E claro, ano que vem a gente aguarda vocês aqui de novo. Estaremos aqui de novo, com certeza. Com certeza. Obrigado, Carol. Obrigado, Jorge, pela visita. Obrigado você também. Sustentabilidade capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo. É uma extensão.